Então, nós vamos falar das técnicas, e alguns, eu também acreditava isso, as técnicas não são modernas, né? Já já nós vamos ver datas aqui e a gente vai se decepcionar. O que a gente está melhorando é o uso. Então, para que fazer as avaliações? Bom, de uma forma simplificada, a avaliação in vitro economiza animais. Então, cada frasquinho que eu tenho é como se fosse um rumen, né? Cada saquinho que eu coloco na digestibilidade in vitro é como se tivesse um animal comendo aquilo. Então, acaba sendo uma técnica muito fácil, muito rápida e muito precisa, né? E isso reduz o número de animais. Nossa pesquisa ainda carece de dinheiro, então, se a gente puder fazer o máximo de coisas sem o uso de animal, sai bem mais barato. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é que a gente pode avaliar coisas que a gente não tem certeza que o animal vai comer. Se o rumen degradar, é um sinal, ou o primeiro sinal. Então, a gente tem, eu vou mostrar para vocês aí um exemplo, mas tem muitos outros exemplos, com a possibilidade, então, de avaliar alimentos ou subprodutos, ou resíduo, ou qualquer outra coisa que a gente imagina que aquilo pode se tornar alimento antes do animal comer. Então, essa que é a ideia, tá? E olha só, técnica nova, né? Digestibilidade in vitro é bem usada, a gente tem explorado essa técnica, e ela é barata, e é de baixo custo, e os nossos resultados eram limitados a apenas a diferença de peso, o quanto que fermentou. Coloco no saquinho, coloco no líquido ruminal, essa citação aqui nem era no saquinho, né? Coloca no vidro, amostra, depois filtra, pesa, e por diferença a gente conclui que aquilo foi fermentado, né? Então, é muito barato, porque a gente coleta lá um tiquinho de líquido ruminal e faz um monte de análise, né? E é de baixo custo e é muito preciso, porque não tem influência externa nenhuma, a gente que controla, é o laboratório, é a temperatura do banho-maria, é o nosso manuseio, pesagem de amostra, quantificação de saliva artificial, isso tudo a gente controla. Então, é muito preciso. E a gente pode extrapolar esses resultados. Falar, ó, se essa dieta, ou se esse alimento, ou se esse subproduto tem lá uma digestibilidade de 50%, quando o animal comer, vai ser bem próximo disso, tá? Então, é bem legal, né? E a gente tem como utilizar bem. Mas tem alguns entraves. O primeiro deles é que precisa de fornecedores de líquido. E aqui a gente tem, né, os nossos fornecedores. Lá em Campo Grande a gente tem bovinos e ovinos, doadores de líquido, e isso garante uma boa análise. Alguns de nós trabalhamos com alimentos para ovinos, vamos imaginar. Será que o resultado é o mesmo? Eu venho falando que sim, mas algumas vezes o resultado com ovinos dá um pouquinho diferente, né? Mas o ambiente ruminal era para ser o mesmo, já que todo mundo ruminante entra num grande grupo de animais que têm as mesmas características, né, de fermentação. Mas, de qualquer maneira, a fermentação in vitro depende desse doador, e aí a gente já tentou com outras fontes de fermentação, como fezes, e nós vamos ver um resultado já já que não deu muito certo. Os micro-organismos que estão lá no final do trato não são exatamente os mesmos do rumen, por isso que não deu muito certo. Mas a gente tem essa tentativa aí, ainda não deu certo. E para garantir que a fermentação aconteça, a gente faz movimentações, né, no frasquinho, no vidro ou no jarro, para garantir que o gás vai saindo do líquido, como acontece no rumen, as contrações ruminais. E também a gente garante a temperatura para não deixar os micro-organismos morrerem de frio. Lá em Viçosa a gente tinha uma salinha com 39 graus lá, que era uma sauninha, né? Tudo dentro da sala estava 39 graus. Aqui em Campo Grande não, a gente só tem o banho-maria, 39 graus, é mais gostoso de trabalhar, né? Mas, de qualquer maneira, a ideia dos 39 é para manter os micro-organismos vivos, né? Essa é a ideia. Bom, e aqui está uma sequência, só para a gente, quem nunca viu, vai ver. Então, o doador, vai lá o nosso estudante, né, fazer a coleta,
o coitado passa uma semana com aquele cheiro, então, quem tem namorada, garanta, para não ficar sem, porque depois não consegue arrumar mais, né? A mão fica cheirando ruim mesmo. Vai para o laboratório, quantifica, então, esta aqui é da técnica antiga, do Tiliterre, coloca a amostra, coloca líquido, coloca a saliva artificial, né, que é uma solução tampão, rica em ureia, rica em bicarbonato. E depois, essa técnica evoluiu para essa aqui dos jarros, né, usando um equipamento fermentador artificial, que é uma estufa que mantém agitando. E aí, ao invés da gente colocar a amostra no vidro, a gente coloca uma amostra no saquinho, e aí cada jarro desse acomoda perto aí de 30 saquinhos, e a gente faz a mesma coisa, por diferença, considera que o que saiu do saquinho virou gás, né? Então, essa é a técnica, e essa aqui é aquela possibilidade da gente avaliar antes do animal comer alguns alimentos. Eu trouxe um exemplo aqui que a gente começou lá uns anos atrás. O pessoal da Fundação MS falou, estamos com um farelo de crambe aqui, que a gente usou o óleo para fazer biodiesel. Será que dá para tratar animal? Eu falei, vamos testar. E aí fizemos um primeiro trabalho de avaliação in vitro, porque o negócio estava cheio de compostos antinutricionais. Mas um alimento rico em proteína. Falei, bom, vai ser legal, substituir o soja, então vamos comparar. Mas antes nós fizemos a quantificação dos compostos antinutricionais, e logo em seguida a digestibilidade in vitro para ver a potencialidade daquele alimento, daquele resíduo como alimento. Deu, claro, perdeu do soja, né? Que bom que perdeu, porque é quase que imbatível o farelo de soja, mas mostrou que tem potencial. E como fonte de proteína bruta, está lá o risquinho de digestibilidade lá perto de 80, está ótimo, né? Comparado com soja, lá na digestibilidade in vitro da proteína 94, ele com 84, está bom. Ele vai substituir bem o soja a um preço 50 vezes menor na época, né? Então, é para mostrar que dá para a gente testar alimentos. Fizemos outros, fizemos com glicerina bruta, aqui da Biocar, mesma coisa. Será que serve? Vamos fazer in vitro primeiro. Então, essa é a ideia do in vitro. E depois, se vocês quiserem ler, essa é uma tecnologia nova, vou mostrar para vocês. Ó, é só mirar aqui, que vocês vão baixar o artigo, tá bom? Vão aprendendo aí, vocês são palestrantes profissionais. Beleza. A técnica evoluiu, mas parece que evoluiu para trás, né? Era de 63, agora é de 43. Ó. Então, lá em 43, já tinha um pessoal avaliando a fermentação, do mesmo jeito. Só que ao invés de medir a diferença de desaparecimento, ele estava medindo o gás que estava sendo produzido. Mesma ideia, coloco a amostra e vou medir quanto de gás que foi produzido, né? E aí, já em 1960, conseguiram, né, essas publicações aqui conseguiram mostrar que essa técnica valeria tanto quanto a da digestibilidade in vitro. E isso é muito legal. E o que eles fizeram, a gente faz até hoje, vou mostrar uma foto, já há pouco tempo atrás, né, 60 anos, foi acoplar uma seringuinha lá naquele frasquinho da digestibilidade in vitro, que nós já fizemos isso também, né, Pedro? Lembra? Então, a coisa era assim, faz a digestibilidade in vitro e quantifica o gás que está sendo produzido. Pô, a coisa mais fácil do mundo, não precisava nem de uma palestra para isso, era só ver a foto e pronto. Não é verdade? E foi avançando, até que, bom, agora nós vamos levar a sério isso, essas medidas. Então, as pessoas vêm, inclusive eu, vêm tentando avançar com essa técnica. Eu não quero saber só quanto de gás. Eu quero transformar essa informação. 10 ml de gás foi produzido. Ok, que gás? Não é? Temos que saber qual é. Então, esse é o desafio, nós vamos dar uma olhada aqui. Então, aquela hora que eu falei dos inóculos, ó, inóculo ruminal contra fezes. Bolinha preta, avaliando feno, avaliando capim fresco, não adiantou. Não empata. Então, infelizmente, não vamos poder usar fezes como inóculo. Já tentamos, e também já tentaram há 20 anos atrás, né? Esse pesquisador é brasileiro, lá de Belo Horizonte.
Ele já falou que não dava mesmo. A gente insistiu e viu que não dava mesmo. Então não adianta, já está comprovado. Tem que usar o líquido ruminal. Agora, eu não tenho animal fistulado. Vocês vão ser pesquisadores lá em algum lugar que não tem. Ok, pega uma bomba de vácuo, tira o líquido ruminal do animal vivo, dá um trabalho danado, vai ter uma salivação doida lá que pode te atrapalhar. Ou, vai lá no frigorífico na hora do abate, na hora que cai o rumen lá na plataforma, abre ele, pega uma garrafa térmica, enche e vem embora para o laboratório. Também dá. Então, são alternativas, mas não dá para usar as fezes. Tá? E aí, aquela técnica de medir o gás foi avançando, e aí a modelagem foi permitindo a gente entender melhor a degradação. E aqui começa a parte gostosa da coisa. Quando a gente olha a degradação ao longo do tempo, ela faz um comportamento mais ou menos assim. E as equações que a gente usava antes, elas não identificavam que tinha momentos diferentes. É como se fosse um linearzão. E não é. Um exponencial. E não é só assim. Tem uma parte que é rápida e tem uma parte que é lenta. A gente já sabe disso. Pedro mostrou na palestra dele lá, olha, tem que cuidar com o amido, tem que cuidar com o pH. Por quê? Porque a parte rápida é rápida. O próprio nome já diz, degrada super rápido. E aí o pH do rumen vai embora, vai lá para o ácido. E aí ferra com o sistema. Então a gente consegue avaliar isso, identificar isso, quantificar isso. E consegue quantificar o quanto que demora, por exemplo. O tempo que demorou para começar a curva a ganhar força. Então, esse tempo que demora pode ajudar a gente a entender o efeito de enchimento, por exemplo, com dietas ricas em subproduto fibroso. Torta de algodão, bagaço de cana. Demora um pouquinho para começar a fermentar. E esse pouquinho pode causar um enchimento, sim, dependendo do quantos % desse alimento tem na dieta. Então, vale a pena a gente olhar para a curva com um olhinho mais clínico. Tá? Então, essa curva vai ajudar a gente a entender aquela digestibilidade in vitro, que no começo era só a diferença de peso. Desapareceu tantos por cento, então a digestibilidade é essa. Agora, a gente, com o auxílio da produção de gás, a gente avança. E aí, olha só, a gente fazia muita degradabilidade, e a correlação é muito alta. Da degradabilidade, que é colocar o material no saquinho, colocar no rumen, e da mesma forma, o que desaparece do saquinho é considerado fermentável. E aí a gente fez a produção de gás e viu que a coisa é muito correlacionada. O quanto degrada no rumen e o quanto degrada no vidrinho. E aí o que a gente começou a fazer? Deixamos o saquinho de nylon de lado. É muito mais prático colocar no vidrinho e medir o gás lá no vidrinho. Porque o fistulado demanda fazer saquinho, alimentar o boi, colocar lá dentro, tirar. Então, a gente está otimizando o processo de avaliação do alimento. Tá? Muito bem. E aqui tem mais uma prova que eles estão correlacionados, a produção de gás in vitro com a degradabilidade. Os resultados, as curvas andam juntas. Mas um fez no boi e o outro fez no vidro. Sim, e o resultado é igual. Por isso que a gente está economizando o boi. Tá? Essa é a parte legal também da coisa. E aí, para facilitar a nossa vida, não ter mais aquele negócio da seringuinha, chegou um equipamento automático. Então, a gente tem usado esse equipamento automático, que ele manda a informação direto lá para o meu computador. Ele vai medindo a pressão dentro do vidro. Mas o que tem a pressão dentro do vidro a ver com o volume de gás produzido e o que isso tem a ver com a fermentação do alimento? Tudo. Porque se a pressão lá dentro do vidro está aumentando, significa que está havendo produção de gás. Se está tendo produção de gás, é porque os micro-organismos estão trabalhando naquele alimento que eu coloquei, naquela amostra. E aí, eu transformo aquela pressão em volume e correlaciono com a quantidade de amostra que eu coloquei lá dentro. E vou dizer, olha, a degradabilidade desse alimento é X. E, ao longo do tempo, consigo fazer uma curva e entender quanto que foi rápido e quanto que foi lento. Essa é a parte legal. Então, essa avaliação da cinética permite a gente entender a degradação como vai ser quando o animal comer. É muito legal. O equipamento faz o quê? A gente ajusta a pressão e aí vai avisando para ele. Fala, olha,
Eu quero a informação a cada minuto, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos. E deixa lá por horas, por dias. Coisa que na degradabilidade a gente pegava assim, 0, 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24. Aqui em 24 horas ele pega 12 informações por hora vezes 24. Então a gente tem assim os pontinhos muito mais precisos. E aí vale mais a pena, né? Então esse equipamento faz isso. E aí, nem era para a gente ver isso, mas ele monta o resultado numa planilha e depois a gente transforma a pressão em volume de gás. Tem um espaço que fica livre, depois que eu coloco a amostra e o líquido, e aí aquele espaço livre entra nessa conta, não é? E aí, qual foi o volume a partir da pressão produzida a cada tomada, a cada minuto ou 5 minutos que ele mediu. E a gente transforma aquilo em ml. E depois a gente ajusta a curva, porque nós temos lá 0, 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 48 horas. Tem uma curvona. E aí vamos entender a curva. E a gente leva isso lá para o SAS, para qualquer modelo estatístico. O que a gente tem mais usado é esse, o bicompartimental. Por quê? Porque lá na curva eu vi que tem uma parte rápida e uma parte lenta. Bicompartimental significa, eu vou olhar 2 coisas na curva. É por isso que a gente usa mais esse. Mas tem outros, que muitas vezes ajusta até melhor. Não é? Aqui trouxe só 2 exemplos, o GRUT, o logístico, que é só metade daquele bicompartimental. Mas às vezes, dependendo do alimento que eu estiver avaliando, esse ajusta melhor. É só para mostrar que é fácil, né? Aqui a gente vai ajustar o modelo. E depois, olha, fizemos algum trabalho para ver, será mesmo que é isso? Fizemos um trabalho lá da cinética, avaliando só a silagem. E usamos lá um punhado de modelo. Por que esse deu melhor? Porque esse tem mais parâmetros. O modelo dá 5 parâmetros, enquanto que outros dão 4 ou 3. Aquele do Orskov, que a gente fazia degradabilidade, são 3 parâmetros. Super top aquele modelo, fácil da gente entender. Só que esse é melhor, porque ele tem 5 parâmetros. Para a gente entender o que está acontecendo com o alimento, a cinética da fermentação tem que ter mais parâmetros. Quanto mais parâmetros, melhor. A hora que surgir um tricompartimental, aí vai ser mais legal ainda. Sei lá, né? E aí, qual que é o melhor? Quando a gente avalia, primeiro que a gente faz é quanto foi o resultado e quem está estimando perto dele. É a primeira avaliação do modelo. Será que esse modelo está estimando mesmo tudo certo? A segunda vai ser os acertos e erros. Quem tiver o erro menor é o melhor modelo. Então, assim a gente vai fazendo o ajuste da avaliação do modelo para depois interpretar. Será que aquele alimento degradou do jeito que eu pensei que iria degradar? Então, a gente primeiro avalia o que vai avaliar o alimento, que é o modelo, né? É um trabalhinho bem legal esse de modelagem. E olha só, visualmente não dá para saber qual que é a melhor, né? Ou dá? Não dá, né? Ali tem observado e estimado, uma em cima da outra, mas o trabalho mostra qual é a melhor. De repente a gente pode pensar assim, bom, meu critério é o R2 maior para mim é melhor. Posso fazer isso, né? O quadrado do erro menor para mim é melhor. Posso fazer isso. Eu que vou escolher. Esse modelo vai me ajudar, então eu vou interpretar com ele. Só para isso, tá? Aqui é a mesma coisa, na dieta sem volumoso. Fizemos essa avaliação. Será que é o mesmo modelo? Dieta sem volumoso, normalmente a degradação é super rápida. E aí o modelo que tem 2 compartimentos, um é para o rápido, o outro é para o lento. Às vezes ele não dá certo. E foi o que aconteceu. Era a minha suspeita. Será que esse modelo... Ah, mas tem fibra. Sim, mas a fibra da torta de algodão é rápida também, né? E aí, olha, o melhor modelo não foi o bicompartimental, foi do Orskov. Ah, mas por que o melhor? O R maior, o erro é menor, né? Os acúmulos, o desdobramento dos erros, né? Acaba sendo mais interessante aquele modelo para este alimento. E aí sim eu vou fazer a interpretação do que aconteceu da cinética de degradação. Tá? Vê que legal. A gente pode pensar assim, para
para fazer essa análise, precisa de líquido ruminal. O boi tem que estar comendo a mesma coisa que eu vou avaliar no frasquinho, né? Aí nós fizemos um trabalho, a nossa aluna tinha lá os fistulados com dietas contendo diferentes aditivos. E a gente coletou o líquido ruminal de cada e pôs na fermentação in vitro o líquido ruminal de cada boi que estava recebendo a dieta com cada aditivo diferente. E olha os resultados, não foram tão diferentes. Teve uma variaçãozinha, mas estatisticamente igual. Então, isso leva a gente a entender que, muitas vezes, claro, se eu vou avaliar um alimento que eu não sei se o boi pode comer, como é que eu vou pôr o boi para comer aquilo que eu não sei se ele pode comer? Faz algum sentido para nós? Não. Não, né? Então, essa que é a ideia, né? Então, poder usar o líquido ruminal, como a comparação, muitas vezes, é de alimentos, se o líquido ruminal vem com algum defeito, o defeito é o mesmo para todo mundo. Ah, não tem bactéria amilolítica, porque o boi estava no pasto. Ok. Mas quando a gente tira o boi do pasto e põe no confinamento, com quantos dias demora para ele começar a fermentar o amido? Pedro trabalha com amido lá, nos confinamentos dele. Será que no primeiro dia já não degrada o amido da dieta? Então, é questão de horas a adaptação da microbiota. Eu tiro do pasto hoje, tirei ontem, hoje cedo ele já está lá no confinamento, comendo a comida do confinamento. E agora? Não é? Então, a microbiota, sim, tem uma velocidade rápida de adaptação, e lá no frasquinho isso pode acontecer também. Tá? Aqui é só para mostrar que foram iguais. E fizemos um trabalho antes, avaliando a microbiota. E a gente tinha lá diversas dietas, o animal comendo uma dieta de confinamento, uma dieta de confinamento com oleaginosas, e uma dieta só pasto, comparado com uma dieta só silagem. Veja só a intersecção aqui. Mais de 50% dos micro-organismos do rumen, fizemos o DNA lá dos micro-organismos do rumen, mais de 50% das dietas era a mesma população. Então, não cai mais nessa. O boi tem que comer o negócio para depois fazer a digestibilidade de vida. Sinto muito. Pega o líquido, quero que faça hoje. Pega o líquido do boi que está ali e traz para o laboratório. Porque a população é a mesma. Aqui. Mesma população. Olha quanto que. Olha quanto que diferencia. Pouco. Os mais específicos. Então, não precisamos preocupar com isso. O líquido ruminal vai se adaptar àquela dieta que eu estou avaliando. Como eu estou comparando alimentos, o erro, soma para os dois, acaba sendo 0, né? Aqui é só para mostrar que é a mesma coisa do resultado, né? População tem muita similaridade. É pouquinho que muda, tá? É do outro trabalho nosso de micro-organismo. Já estamos no fim, vê? Eu também estou com fome, eu acelerei, né? Bom, veja só, fizemos um trabalho da digestibilidade in vitro da matéria orgânica e associamos com a produção de gás. E a correlação deu super boa. E isso vai ajudar a gente depois a criar modelo, como o professor Branco falou, né? A gente precisa explorar os modelos. Aqui nós vamos dar um passinho para chegar numa avaliação melhor do valor energético do alimento, por exemplo, quando a gente tem a degradabilidade da matéria orgânica. Então, essa que é a ideia, né? E aí estamos chegando no fim mesmo. Então, essa avaliação da cinética mostra como acontece a fermentação. Mas não é o suficiente para nós. Nós somos muito mais curiosos que isso. Então, apareceram diversas possibilidades para essa técnica da produção de gás in vitro. A primeira delas é saber que gás está sendo produzido. Essa é uma. A segunda é, será que está produzindo metano? E isso vai abrir um monte de possibilidade. Por exemplo, estudar aditivos. Qual aditivo vai reduzir o metano? Eu posso testar primeiro lá no frasquinho, antes de pôr para o boi comer. Achar a dose, antes de pôr para o boi comer. É muito legal. Quanto de amônia está sendo produzido? Porque quanto mais amônia produzido no líquido, menos está sendo aproveitada a proteína pelos micro-organismos. Ou a sincronização de degradação, proteína e carboidrato está errada, ou tem excesso de proteína. Vai perder esse nitrogênio. Então, vale a pena avaliar, né? E também vale a pena avaliar quem que está crescendo lá dentro. Nós já fizemos no rumen, é muito mais fácil tirar o líquido ruminal ali do frasquinho e mandar.
para a turma fazer o RNA, na verdade. Bom, desses itens, eu marquei 3 ali de verdinho, porque esses a gente já conseguiu fazer. Então, na semana passada, a gente encontrou um equipamento, essa caixinha aqui, é um equipamento móvel da equipe do Águas Guariroba, que é a equipe da Água e Esgoto lá de Campo Grande. Eles têm esse equipamento para avaliar o esgoto, a produção de gás no esgoto. Talvez isso seja um problema, né, lá da cidade, né, avaliar a produção de gás no esgoto. E aí pedi emprestado, falei, agora vamos ver a nossa produção de gás. E aí coloquei os frasquinhos, né, para a gente entender a cinética, e começamos a passar o gás. Ele tem um canudinho lá que ele puxa o gás e ele vai dando o resultado. Metano, CO2, oxigênio e H2S. Leitura imediata. Vai passando o gás e ele vai mostrando. Falei, beleza, mas eu não sei quanto de gás que ele está puxando. Falei, bom, o que eu vou fazer então? Eu vou colocar a quantidade conhecida de gás. Voltamos para a seringa. Falei, peguei a seringuinha e falei, eu vou injetar 5 ml de gás, e ele vai me falar quantos % tem de cada coisa lá dentro. Falei, resolvi meu problema. Né? O cromatógrafo, que tem uma fila, que tem uma manutenção, que tem um padrão caríssimo, foi embora com aquela máquina rápida. Né? Está o nome dele aqui, analisador, infravermelho, não sei das quantas. Então, eu mandei o equipamento abrir o escapamento, puxei os 5 ml de gás da fermentação e injetei no frasquinho, no cano de avaliação, e ele já me deu o resultado. Em 5 ml tinha lá 0,4% de metano, 0,17 e tal. Esse foi o primeiro teste. Agora a gente vai fazer o quê? Pôr 2 vidrinhos, um para extrair o gás e o outro para medir a produção total de gás. E assim resolvemos o nosso problema. Esse alimento, esse aditivo reduz ou não reduz o metano, melhora ou piora a cinética da degradação. E assim a gente avança. Né? Quando eu vi esse equipamento, falei, demos um passo para o futuro, porque isso ainda não tinha automatizado. Desse jeito rápido, em 1 segundo, ainda não tinha. Né? E eu queria esse negócio. Então, deu muito certo. Né? E aí, por fim, agora sim, eu falei que ia ser uns 15 minutos, falei? Por fim, pessoal, primeiro gostaria de agradecer ao meu amigo Rafael por ter dado essa oportunidade de vir aqui gastar esse tempo com vocês. Né? Nós vamos gastar mais tempo daqui a pouquinho, nós vamos estar num outro evento, né? Mais interessante do que esse de fermentação ruminal. Agradecer a todos que heroicamente ficaram até 11h15, né? E dizer para vocês, olha, as avaliações in vitro são as primeiras a ser feitas. Ah, você não gosta de animal? Não, adoro. O meu experimento é no confinamento, mas antes de ir para o confinamento eu tenho que fazer isso, para ter certeza que vai dar tudo certo, nossa dieta, o nosso aditivo, o nosso alimento teste, e assim vai. Então, são resultados maravilhosos e confiáveis. Vocês viram ali, geraram diversos artigos. Né? A gente tem mostrado que dá certo, e o que não dá certo. Né? Essa técnica da produção de gás, ela é muito promissora, porque permite fazer aquelas medições futuras muito rapidamente. Então, é um mini rumen artificial que nós temos lá no laboratório. Aliás, nós temos 50 frascos desse aí. Mini rumen artificial. É como se eu tivesse um barracão cheio de boi fistulado, tudo no frasquinho assim, que a gente pode testar alimento, aditivo, dieta. Se eu quiser testar só o milho, só o farelo de soja, 100% de concentrado, eu posso testar o que eu quiser. O que pode acontecer? Aquele frasquinho morrer. Não tem fermentação. pH foi lá no 0. Matou todo mundo. Joguei fora e pronto, bola para frente. Não perdi o boi. Então, essa que é a ideia. Então, isso é muito seguro e muito promissor. Bom, obrigado pela atenção de vocês. Vamos para a próxima etapa do nosso evento, é isso? Prometi que ia ser rápido. Se ficaram algumas dúvidas, entre em contato. Outra inovação para vocês
profissionais da palestra aqui. Aqui está nosso grupo de pesquisa. Mirem aí e sigam nosso grupo. E ali, o link do Lattes, para quem não teve tempo de ver aquele artiguinho lá, tal, procura lá, tem o link lá do artigo para vocês explorarem, tá bom? Esse é da nossa pós-graduação. E eu queria agradecer, né, eu tenho tido a parceria muito legal com a empresa Tecnoglobo. Então, obrigado por me ajudarem, tá joia? Obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima.